Sejam muito bem-vindos, pessoal. Estamos ao vivo para a nossa aula. Hoje nós vamos debater dois assuntos aqui no nosso curso, né? O curso que está já acontecendo aí pelo Hotmart, mas hoje a gente está dando essa oportunidade, né, de ter uma aula aberta, né, para quem estiver acessando ao vivo aí pelo YouTube e pelo Instagram. Então, nós vamos começar, né, e tratar dois temas, né, que vão integrar as aulas do curso de Contabilidade de Tributos Indiretos e Reforma Tributária. Hoje a gente vai falar sobre os tributos indiretos, precificação, aspectos contábeis, né, e também no vídeo seguinte sobre gestão tributária, tá? Então, está acontecendo ao vivo, existem dois canais, né, que estão transmitindo, tanto o Instagram do Contabilidade Tributária quanto o YouTube. Então, não é possível eu ficar acompanhando exatamente o que está sendo digitado aí nos dois canais, tá? Mas as eventuais dúvidas, tal, depois vão ser lidas por mim e pela equipe, né? E a gente aborda isso em outro momento, tá? Então, fiquem bem à vontade. Eu sou o professor Roberto Biava. Eu acho que é importante vocês visitarem o Contabilidade Tributária no Instagram, quem ainda não adicionou, e verem o primeiro vídeo, né, que é o vídeo de abertura desse curso, né? Que é um vídeo focado justamente nas oportunidades para advogados tributaristas e contadores, que é o vídeo de abertura desse curso. Então, vários, né, dos outros vídeos, eles são disponíveis apenas para os assinantes, tá? Mas nós temos, então, essa oportunidade de ter algumas aulas abertas, tá? E algumas aulas são abertas e gratuitas a todos, tá? Mas vamos para o bate-papo de hoje, tá? Então, é muito importante, né? Embora seja muito criticado muitas vezes pelos tributaristas, juristas, essa classificação de tributos diretos e indiretos, né? Como eu tratei numa aula de conceitos, né? Do nosso tema, essa é uma classificação que, na prática, as grandes empresas adotam, né? Se você chega numa empresa, numa Big Four, numa grande auditoria, ou empresas de consultoria, ou grandes escritórios de advocacia, vai existir essa divisão entre tributos diretos e indiretos. Agora, é claro que essa divisão, ela não se pauta, né, apenas por critério jurídico, ela tem muitos critérios, na verdade, econômicos, contábeis e de negócios não jurídicos, né? E por isso que alguns tributaristas entendem que não é uma classificação técnica, né, do ponto de vista jurídico, mas basicamente a ideia é que os tributos diretos, né, nos tributos diretos a gente tem o contribuinte de direito, né, que é aquele contribuinte que, do ponto de vista jurídico, paga o imposto, e o contribuinte de fato, que é um conceito econômico, que é aquela pessoa que suporta o ônus, né, eles são, na prática, a mesma pessoa, né? Ele paga o imposto de renda, né? Ou alguns tributos patrimoniais e suporta esse encargo. Então, estes são os tributos diretos, né? Que estão voltados para o RPJ, CCLL. O foco do nosso curso é a contabilidade de tributos indiretos, né? E os impactos da reforma tributária. Os tributos indiretos, normalmente a gente tem essa característica, né? No ICMS, no PIS e na COFINS, no IPI. Então, o ICMS, inclusive, é destacado na nota fiscal, né? Então, quando a empresa ela vende lá um determinado produto, ela coloca aquele ICMS, aquele IPI no preço. Então, o contribuinte de direito, a indústria, o atacadista, o varejista, ele paga, mas transfere para o próximo da cadeia, aquele que está comprando, ele transfere aquele ônus. Então, esses são os tributos indiretos que estão voltados principalmente para a comercialização de bens e de serviços, ok? Dentro do panorama brasileiro, a gente tem, né, essa separação, então, de tributos diretos, no caso, o imposto de renda, contribuição social, isso do ponto de vista empresarial, e os tributos indiretos,
que vão ser amplamente impactados, como a gente viu na aula de abertura, pela reforma tributária, né? Mas hoje o sistema tributário ainda vigente, né, antes de se implementar a transição da reforma, ele tem basicamente o IPI, que é um tributo federal, né, que ele é não cumulativo, mas ele está restrito apenas às etapas de importação e industrialização, né? A gente tem o PIS e COFINS, né, que ele pode ter um regime cumulativo ou não cumulativo. A gente tem o ICMS, que é de competência estadual, que é não cumulativo, com algumas imperfeições, né, relativas à circulação de mercadorias. O ISS, que é muito criticado por ser um tributo totalmente cumulativo, tá? E a gente tem ainda a CID, tá? Então, no nosso curso, né, nas outras aulas, a gente vai ter uma abertura maior, a gente vai ter várias aulas relacionadas a IPI, a PIS/COFINS, a ICMS, e a gente viu, né, na primeira aula, da importância ainda da gente operacionalizar esses tributos, né, para depois, no módulo final, focar nos novos tributos que estão sendo introduzidos pela reforma tributária. Já que o ICMS, a gente vai ter que, né, os tributaristas e contadores aproveitar o máximo possível as oportunidades, porque esse período de transição para o ICMS e para o ISS é de 10 anos, ok? Bom, mas por que, professor Roberto, né, essa divisão, né? Alguns grandes tributaristas costumam dizer que a tributação, né, é sempre sobre a renda, né? Renomados tributaristas adotam muitas vezes essa posição de que toda a tributação, de alguma forma, ela seria sobre a renda, né? Por exemplo, o professor Luiz Eduardo Schueri costuma colocar essa posição. Por quê? Você teria a tributação sobre a renda, né, que está sendo ali auferida, né, e essa é, sim, capturada principalmente pelo imposto de renda, né? Você poderia ter a renda poupada, né, ou seja, quem poupa, né, a renda do ponto de vista econômico, ele vai adquirir patrimônio, né, um imóvel, um veículo. Então, a renda poupada é tributada pelos tributos patrimoniais, como IPTU, IPVA, ITR, né, e alguns tributos que transacionam, né, esses bens, como o ITBI e o ITCMD. E a tributação do consumo nada mais é do que a tributação da renda que foi consumida, né? A renda que a gente escolheu consumir aquele dinheiro, adquirindo bens, adquirindo mercadorias, adquirindo serviços. E aqui entra, então, o campo da tributação do ICMS, do ISS, do PIS/COFINS, do IPI e dos tributos novos que estão surgindo com a reforma tributária, que vai ser o IBS, a CBS, vão estar dentro aqui desse conceito de renda consumida, tá? Esse é um panorama de 2021, né, para a gente ver o peso, né, justamente da tributação sobre o consumo no Brasil, que é bastante substancial, né? Então, a tributação sobre o consumo ela é muito relevante do ponto de vista da arrecadação tributária, né? Aí o ICMS, a arrecadação de PIS e COFINS é também importante no nível federal, né? IPI, né, um pouco menos, mas ainda assim relevante. Outros tributos, como imposto de importação, né? A gente teria também o IOF sobre operações financeiras e por aí vai, tá? Então, vocês vejam que a arrecadação sobre o consumo no Brasil ela é muito forte, e a gente comentou naquela primeira palestra, né? Isso não vai mudar com a reforma tributária. O Brasil vai continuar tributando muito ainda o consumo, né? Haverá, claro, mudanças, né? Alguns tributos serão extintos, né? Por exemplo, mas o ICMS vai ser extinto, mas vai demorar 10 anos, o ISS vai ser extinto, o PIS e COFINS ele vai ser extinto mais rapidamente, né? Mas o Brasil não vai mudar o perfil de ser um país que tributa de maneira substancial o consumo.
aqui algumas posições teóricas importantes para a gente ter como base, né? Até porque esse curso ele tem depois um aprofundamento, né? Com aulas específicas de PIS/COFINS, de ICMS, IPI, por aí vai, e lá no final a gente vai ter um módulo específico da reforma tributária. Mas é importante conceitualmente a gente entender, né, que essa tributação sobre o consumo, né, embora os juristas eles separem, né, os fatos geradores, né, ou as regras matrizes de incidência, do ponto de vista da lógica, né, dos contadores, dos contabilistas, e daí eu tenho que meio que os dois chapéus, né, o chapéu do advogado e o chapéu do contador, por ser justamente um professor de contabilidade tributária, a gente diria que, do ponto de vista contábil, normalmente, essa tributação sobre o consumo, ela de alguma forma, de maneira direta ou indireta, ela vai atingir a receita das empresas, tá? Tudo bem, o PIS e COFINS mais diretamente, porque, né, o fato gerador está atrelado, né, ao oferimento de receitas, mas o ICMS também, né? Circulação de mercadorias, toda vez que ocorre, né, uma compra e venda, ele vai incidir, né? Ou seja, são categorias jurídicas muitas vezes distintas, mas que, de certa forma, de maneira direta ou indireta, você está tributando a receita, principalmente de bens, mercadorias, serviços, né? E alguns tributos, como é o caso do PIS e COFINS, até mais do que isso, às vezes adentrando até na tributação de receitas financeiras. De qualquer forma, essa tributação sobre o consumo, ela, de maneira universal, né, pegando aí os principais países aí do mundo, sempre tem que ser feita uma escolha, algumas escolhas, né? Por exemplo, uma escolha que pode ser feita é a tributação monofásica, né? Que poderia ser uma tributação na ponta, né? Como muitas vezes é adotado pelos norte-americanos, que é uma tributação lá no final, no momento que você está vendendo a mercadoria para o consumidor, ou a moda brasileira, né? Porque no Brasil a gente gosta da tributação monofásica no momento em que a mercadoria sai da indústria, né? Então, a nossa legislação é recheada de exemplos. O mais clássico é o ICMS, né? Substituição tributária, mas a gente tem o PIS e COFINS monofásico também, né? Então, é uma escolha a ser feita. Os melhores modelos que os teóricos consideram, do ponto de vista são melhores, são os plurifásicos, né? Mas, claro, desde que não cumulativos, porque você pode ter, né, uma incidência plurifásica e cumulativa, tá? Isso acontece, por exemplo, com o ISS, tá? Só para dar um exemplo no ISS. Então, imagina que um hotel, né, preste um serviço de hotelaria, ele vai pagar ISS. E ele, para lavar uma parte das roupas lá do hotel, ele contrata uma lavanderia. Essa lavanderia, né, na verdade, ela é um fornecedor do hotel, né? E ela vai pagar o ISS também. Só que o hotel ele não pode se creditar do ISS da lavanderia, embora a lavanderia seja um insumo para a atividade hoteleira. Então é o clássico regime cumulativo que ao longo dos anos foi muito criticado, né, pelos economistas, justamente por criar distorções, tá? Criar realmente distorções econômicas, porque quanto maior for a cadeia, né, maior será o acúmulo, né, tributário. Então, você não tem uma homogeneidade, né, de uma tributação de um produto ou serviço, depende do tamanho da cadeia. Isso também acontece com o PIS e COFINS cumulativo, tá? Porque a cada transação, né, acaba sendo tributado em 365. Então, isso já acontece no PIS/COFINS cumulativo. E a gente tem os regimes não cumulativos, né? Claro, a gente tem modelos não cumulativos vigorando no Brasil, para IPI, para ICMS, para PIS/COFINS, a gente tem. Mas a discussão é até que ponto, né, esses modelos de não cumulatividade eles são realmente
não cumulativos do ponto de vista do crédito financeiro. No Brasil, eu diria que nenhum desses tributos ele chega, né, a ser efetivamente o modelo do crédito financeiro. Principalmente o IPI, né, que é o mais antigo desses tributos sobre o consumo, ele é praticamente um tributo, eu diria, de crédito físico, né? A gente vai ter, né, as aulas específicas, né, para falar do IPI, que inclusive o IPI ele não vai ser totalmente extinto pela reforma tributária, o que, para ser sincero, eu achei um absurdo, ele vai permanecer, né, em algumas situações, quando você tiver produtos, né, que são produzidos na Zona Franca de Manaus, você vai ter indústrias de outros estados, né, que vão ter que ainda fazer o recolhimento e o cálculo do IPI. Mas o IPI, por exemplo, você não pode nem sequer tomar o crédito do ativo imobilizado. Os maquinários, os ativos imobilizados não geram crédito de IPI, por exemplo, né? Isso denota um atraso muito grande em relação ao critério do crédito, né? Ou seja, é uma não cumulatividade muito parcial, né? Ele pode tomar o crédito basicamente de matéria-prima, material de embalagem, né? Produtos intermediários, mas tem que ser um produto intermediário, uma matéria-prima que tenha contato direto com a produção, né? Que seja consumido no processo ou integrado fisicamente no processo. Então, existe na nossa legislação tributária um descasamento muito grande entre a lógica fiscal dessas legislações e a lógica contábil, né? Eu, como, né, também sou contador, vejo um distanciamento enorme, né? Quando o contador vai lá e estuda contabilidade de custo, né? A própria contabilidade financeira, ele considera ali, né, diversos insumos, né, como componentes, né, para compor ali o custo do produto produzido ali numa fábrica, né? E não existem esses critérios feudais e atrasados de que tem que estar em contato, tem que se consumir instantaneamente. Então, existe um distanciamento muito grande entre a lógica dos negócios e a lógica jurídica desses tributos que ainda a gente tem nesse sistema, tá? A gente espera, vamos ver como que vai ser efetivamente legislado, né, o IBS e a CBS, que ele se aproxime mais do crédito financeiro e ele permita um crédito amplo, né? E daí ele só não, né, em tese, ele só não permitiria o crédito quando for algo que não esteja relacionado com a atividade econômica daquela empresa, por exemplo, algo de uso e consumo pessoal, né? De uso e consumo meramente pessoal. A empresa comprou um uísque, né, para o sócio tomar aquele uísque, né? Daí não daria o direito a crédito, mas vamos ver como vai efetivamente se dar, né, a edição e a interpretação de toda a legislação do IBS e da CBS. De qualquer forma, sempre a tributação sobre o consumo é necessário uma escolha entre os métodos. Você pode ter um método que seria a nota crédito, né, do imposto contra imposto. Esse método é utilizado no ICMS e no IPI atualmente, né? Então, as legislações de ICMS e IPI vão dizer que para você tomar o crédito do imposto, você precisa que o fornecedor tenha destacado, né, esse imposto no documento fiscal. Já o PIS e COFINS, né, não cumulativo, né, que a gente tem ainda vigorando, ele adota um método que é conhecido como método da subtração. Na verdade, você verifica um valor, né, de aquisição que a empresa fez. Claro que aquele valor de aquisição existem ajustes, né, que muitas vezes são feitos, né, mas sobre aquele valor da aquisição são aplicadas as duas alíquotas, né, que totalizam ali 9,25 e que se permite o crédito, né. Tanto é verdade que o PIS/COFINS adota esse método da subtração, que se uma grande empresa que está no lucro real compra, né, um insumo de uma empresa do Simples, ela vai fazer um crédito pleno do PIS e COFINS não cumulativo. Ela vai pegar aquele valor de aquisição e vai creditar os 9,25. Por quê? Porque não importa nesse método da subtração se houve ou não recolhimento anterior. Mas a gente vai ter que ficar muito atento, pois a reforma tributária, né,
depois, né, que não existir mais PIS e COFINS, principalmente, né, ela vai trazer ali o IBS e a CBS num método totalmente voltado para o crédito do imposto contra imposto. Então, só vai poder ser permitido o crédito se a empresa anterior efetivamente recolheu. Então, isso vai ser um grande desafio, inclusive para fins de adaptação da legislação do Simples Nacional. Então, a gente tem que prestar muita atenção na forma como vai ser regulada, implementada, legislada e interpretada toda essa legislação. Mas vamos falar de um tema, né, que eu defini que a gente falaria, né, e que é sempre importante para quem atua, né, na parte de contabilidade tributária, que é a questão da precificação de produtos e serviços, né, e os métodos, né, tradicionais que pode ser o método por dentro ou por fora. No Brasil, o mais popular é o por dentro, né, mas com a reforma tributária a gente vai passar a adotar mais o por fora. Mas primeiro vamos falar do sistema tributário atual, tá? Ok. No sistema tributário atual, a gente tem calculado por dentro, normalmente, o ICMS, o PIS/COFINS, o ISS. Então, vamos para um exemplo simples, né, de ICMS. Um comércio, uma empresa comercial compra um produto por 120, né, tem despesas da operação de 40 e quer operar com uma margem de lucro de mais 40. E ela tem um ICMS naquele estado de 20%, tá? Como que ela calcula, então, a base de cálculo, né, do imposto, né? Então, ela tem um preço sem imposto, que seria os 120, mais os 40, mais os 40. Esses 200 é o preço sem imposto, né? Ele tem que vender, pagar o ICMS e sobrar 200. Como que ele embute o ICMS? Ele embute ele por dentro. Então, ele vai pegar os 200, que é o preço sem imposto, dividir por 1 menos 20, né? Ou seja, vai dividir por 0,80 e vai chegar na base de cálculo de 250, né? Então, como o ICMS é 20%, o ICMS vai ser 50%. O método por dentro ele é muito criticado, porque, na verdade, quando a gente olha a carga tributária efetiva, essa carga tributária efetiva ela acaba sendo maior do que a alíquota nominal. Isso já vai ficar claro no outro exemplo que a gente vai trazer. Agora, já o IPI, por exemplo, Imposto de Importação, mas vamos pegar aqui o exemplo do IPI, ele é calculado por fora, tá? Então, por exemplo, uma importadora vai revender um produto por R$100 e vai ainda adicionar o IPI de mais 20%. Nesse caso, notem, né, que seria pegar o 100 e multiplicar por 1 mais o imposto, 1,20, você chega em 120, ok? Ok. Vamos lá, pessoal. E com a reforma tributária, o que ficou definido? Com a reforma tributária ficou definido que a CBS e o IBS ele tem que ter mais transparência. Então, o que acontece? A CBS e o IBS, elas vão passar a ser por fora, né? E o imposto seletivo, ele também vai ser por fora. O único detalhe é que eventualmente o ICMS, enquanto vigorar o IBS e a CBS, eles vão adentrar na base de cálculo do imposto seletivo. Mas, basicamente, esses novos tributos, né, a CBS, IBS, né, eles serão calculados por fora. Então, isso traz maior transparência, né? Porque, por exemplo, uma alíquota de 25%, quando ela é calculada por dentro, o que acontece? Né? Você tem um valor de venda de uma mercadoria por 100 mil e a alíquota de 25%. Quando você calcula por dentro, você teria que pegar o valor da mercadoria de 100 mil, dividir por 1 menos a alíquota, né? Dividir por 0,75 e multiplicar pela alíquota de 25%. Então, você chega num valor devido de 33.333,33. Isso corresponde a uma alíquota efetiva de 33,33%. Então, quando o governo vem e dá uma alíquota de 25% num regime que é o por dentro, por exemplo, isso acontece em alguns produtos, né,
no ICMS, né? Essa alíquota de 25% muitas vezes é usada em cosméticos, em determinados tipos de produto. Na verdade, a alíquota efetiva é 33,33, né? O 20, mas, né, ela aparece, né, na legislação como 25%. Quando você tem um sistema que o cálculo é por fora, a alíquota legal, legislativa, ela passa a ser igual à alíquota efetiva. Então, se eu tenho 100 mil e aplico uma alíquota de 25% por fora, é muito simples, né? Eu simplesmente vou pegar os 100 mil, multiplicar diretamente por essa alíquota, né? Eu não preciso embutir, né, o imposto por dentro, né? E a alíquota efetiva ela será os 25%. Então, a gente vai ter, sim, um aumento dessa transparência, tá? Então, vamos então só colocar aqui em termos de fórmula, né? Então, quando o tributo é calculado por dentro, né, que é o caso do ICMS, do PIS/COFINS, você tem o preço com imposto, tá? Preço com imposto é igual ao preço sem imposto dividido por 1 menos a alíquota. Foi o que a gente acabou de ver e acabou de aplicar. Quando você tem um tributo por fora, como é o caso do IPI, o preço com imposto, né? Quando você quer chegar no preço com imposto, você pega o preço sem imposto e, né, e multiplica por 1 mais a alíquota, né? Exatamente como a gente aplicou, no case, ok? E se a gente, né, consolidar vários tributos, né, como que ficaria, então, essa fórmula, né? A gente poderia criar, então, uma fórmula mais ampla. Quando for produtos, né, para precificar produtos, no sistema tributário atual, a gente tem ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então, a gente poderia dizer que o preço com imposto seria igual ao preço sem imposto, vezes 1 mais a alíquota do IPI, que é por fora, e dividido pelos tributos que são por dentro, 1 menos o ICMS mais o PIS e COFINS, tá? Se fosse um serviço, né, a gente não tem daí a figura do ICMS, mas a gente tem a figura do ISS, né, e a gente não tem o IPI. Então, ficaria 1 menos o ISS mais o PIS e COFINS, né? O preço com imposto é o preço sem imposto, dividido por 1 menos, né, a alíquota do ISS mais de PIS e COFINS. Exemplificando, né, na prática, né, um determinado gestor que atua numa empresa, ele vai calcular o preço de venda de uma mercadoria, né? Ele sabe que esse preço tem que ser de 1.000, né, para cobrir os custos, cobrir as despesas, né, mas 1.000 tem que ser, digamos assim, a receita líquida depois de pagar os tributos, né? Mas ele tem IPI por fora de 10%, tem ICMS de 18% por dentro e tem PIS/COFINS de 3,65%. Então, ele usa basicamente essa fórmula, né, do 1.000 vezes 1 mais o IPI, né, 1,10, dividido por 1 menos 0,18, menos 0,065, menos 0,03. Né? E ele chega num preço de 1.403,95. Quando a gente estiver nas aulas de PIS e COFINS, eu vou, claro, fazer alguns ajustes específicos, né, por conta da decisão, né, do STF, do ICMS não integrar mais a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, quando a gente estiver nas aulas específicas de PIS e COFINS, a gente vai fazer alguns ajustes mais específicos, tá? E aqui, a precificação, então, de um serviço. O gestor, ele tem um serviço que ele tem que precificar, o valor é de 1.000 e tem 5% de ISS, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. Então, ele vai aplicar aquela fórmula, os 1.000 dividido por 1 menos todos os tributos considerados por dentro, né? As alíquotas de 5%, 1,65% e 7,6%. Então, aplicando a fórmula, ele vai chegar num preço de 1.166,18, né? Esse preço, ele é suficiente, então, para se cobrir e se pagar o ISS, o PIS e o COFINS, e depois você ter uma receita líquida de 1.000 para a empresa, então, trabalhar com os demais
custos e despesas, tá? Agora, vamos falar um pouquinho, né, porque esse aspecto contábil é importante, de custos tributários, e eu vou me permitir, né, usar o exemplo de empresas importadoras para mostrar os custos tributários dos tributos indiretos, tá? Uma empresa importadora, né, a empresa importadora do exercício aqui, ela vai adquirir mercadorias e normalmente ela vai ter pelo menos, né, esses tributos aqui, ICMS, né, mas ela vai ter direito ao crédito fiscal, né, considerando que ela vai revender ou se ela for industrializar e depois revender. Ela vai ter o crédito do IPI também, né, porque o IPI ele incide inclusive na primeira revenda, né? Inclusive, essa é uma tese, né, que foi fixada pelo STF, né? Mesmo que a empresa importadora seja uma mera revendedora, ela tem que pagar o IPI, inclusive na primeira saída, né, como vocês sabem. E o imposto de importação ele vai pagar, só que ele não vai ter nenhum crédito, né? Claro que podem, né, haver outros tributos, né, mas aqui a gente está delimitando esses indiretos. E as empresas importadoras, então, elas pagaram esses tributos no desembaraço, mas elas têm que também pagar os tributos na revenda, né? Então, o ICMS, quando a empresa revendeu o produto que foi importado, ele vai debitar, né, sobre o valor da base de cálculo da venda, o ICMS, mas ele vai poder fazer a compensação do crédito fiscal da compra. Mesma coisa com o IPI, ele vai pagar IPI nessa primeira venda, né, que o importador vai realizar, mas ele vai poder fazer o crédito, ok? Então, vamos operacionalizar através de um exemplo. Uma determinada importadora, ela importa, então, um lote de mercadorias aí por 100 mil, né, reais com os seguintes tributos, né? IPI, né, por fora, né, esse IPI por fora de 10 mil, uma alíquota de 10%, imposto de importação, uma alíquota de 20%, de 20 mil, né, por fora. Então, esses dois tributos já totalizam aí o total da nota de 130 mil, tá? E dentro do preço, né, dessa mercadoria, a gente tem ainda o ICMS que está por dentro, tá? Que está por dentro desse preço de 23.400, incidindo sobre o valor do produto, IPI, imposto de importação, tá? Então, resumindo, a empresa acabou pagando, né, 130 mil, mas ela tem que avaliar, porque tem alguns tributos que dão direito a crédito, outros que não dão direito a crédito, tá? E depois ela vai fazer a revenda, tá? Eu primeiro vou pular o slide da revenda e vou primeiro para a contabilização da aquisição, tá? E depois a gente faz a venda. Então, essa foi perdão, só voltando ao slide correto, essa foi a aquisição, né? Uma nota de valor total de 130 mil, a gente tem 10 mil de IPI, 20 mil de imposto de importação e 23.400 de ICMS. Qual o custo, então, desse lote de mercadoria importado? Bom, o valor do cheque que a gente fez para adquirir essas mercadorias foi de 130 mil. Só que o que acontece? Essa empresa, né, ela não vai reconhecer um estoque de 130 mil. A própria norma contábil, CPC 16, que trata da contabilização dos estoques, ele diz, né, que você abate, né, você tira os tributos que são recuperáveis. Então, aí a gente tem dois tributos recuperáveis, o IPI, né, os 10 mil a gente vai poder se creditar, e o ICMS de 23.400. Então, o custo desse lote, né, que vai subir no meu estoque, né, que é um ativo circulante, que é o meu estoque, vai ser de 96.600. Agora, e o imposto de importação, né, de 20 mil que estava lá? Ele é um custo tributário que vai ficar dentro aí do nosso estoque e no momento oportuno da venda isso vai acabar baixando, né, ali para o resultado e vai, né, gerar um custo para a empresa na demonstração de resultados, porque o imposto de importação ele não gera nenhum crédito fiscal, né? Então
ele é, de fato, um custo tributário que vai aumentar o custo do meu estoque, ok? Ok? Então, 96.600, porque a gente pode aproveitar o crédito de 10 mil de IPI e de 23.400 de ICMS. 96.600 nada mais é do que o valor, 130 mil que foi pago, menos o crédito de IPI, menos o crédito de ICMS. Vamos agora para a venda, tá? Essa importadora, então, ela pegou esse lote, né, e vai revender por um valor mais caro. Então, a revenda vai ser feita por 200 mil, mais 10% de IPI por fora. Então, na verdade, esse total, né, da nota fiscal, o total da nota fiscal vai ser 220, a gente vai ter um IPI por fora de 20 mil, e a gente tem dentro já desses 200 mil, 18% de ICMS. 18% de ICMS está dentro, então, desses 200 mil, ok? Então, vamos contabilizar o recebimento, então, dessa venda, né? E o valor total da nota ficou em 220. Pois bem, nesses 220, a gente tem 20 mil de IPI e tem 36 de ICMS. Então, como que a empresa vai chegar, né, no lucro dela, né? Imaginando que esse lote foi o mesmo que ela comprou. O mesmo que ela comprou, agora ela vendeu integralmente esse lote. O valor recebido pela nota fiscal, né, foi de 220, né? Então, a gente teria lá um faturamento, né, como ponto de partida ali, né, para depois compor a nossa receita líquida, de 220, menos o IPI, né, de 20 mil, que foi destacado, menos o ICMS de 36 mil. Então, a nossa receita líquida efetiva foi de 164 mil. Agora, a gente está considerando que a gente vendeu aquele mesmo lote que a gente comprou. O lote, no estoque, ele estava contabilizado por 96.600. Então, a gente vai baixar esse estoque de 96.600. Portanto, o lucro bruto dessa importadora nessa operação, considerando esses custos tributários, foi de 67.400, ok? Aqui foi a questão tributária. O IPI, ele, na venda, reconheceu um destaque de IPI de 20 mil e ele tinha 10 mil de crédito na importação. Então, ele abateu e recolheu 10 mil na venda. O ICMS na venda, ele recolheu 12.600. Por quê? Ele destacou 36 mil na nota de venda, mas já tinha pago no desembaraço aduaneiro 23.400. Então, no momento da venda, ele recolhe mais 12.600, ok? Bem, chegando aqui já um pouco nessa parte já mais final, né, desse primeiro bate-papo, vamos colocar basicamente o seguinte: na demonstração de resultado do exercício, que tributos que normalmente aparecem, né? E aqui eu estou fazendo uma citação ao livro do professor Paulo Henrique Pegas, né? Que é um livro muito clássico de contabilidade tributária, né? Então, fazendo a referência e dando crédito para ele, porque ele que fez essa tabela, tá? No capítulo 7, tem 7.6. Quando a gente olha, basicamente, uma demonstração de resultado do exercício, os tributos indiretos, eles são muito importantes. Mas, como a gente vai ver no nosso curso de contabilidade de tributos indiretos e reforma tributária, quando a gente estudar o IPI, mostrar como ele é contabilizado, estudar o ICMS substituição tributária, e ver como ele é contabilizado, a gente vai ver que muitas empresas começam a divulgação delas da linha da receita bruta para baixo. A maioria das empresas não mostra, nem em nota explicativa, é triste, mas nem em nota explicativa, quanto que foi que incidiu de IPI e de CMS-ST. Isso depende muito do método de contabilização que a empresa adota, né? E o próprio manual da FIPECAF mostra que tem indústrias que reconhecem uma receita bruta com IPI e tem indústria que já não, a receita bruta ela já está limpa do IPI, tá? Então, mesmo na nota explicativa, você tem dificuldade de encontrar quanto aquela indústria efetivamente destacou, né, nas suas vendas de IPI e de ICMS substituição tributária.
O que normalmente você vai encontrar nas notas explicativas é a informação do ICMS e do PIS e COFINS. Então, a gente tem um certo problema, né, de transparência dos tributos do regime atual, né? Claro, alguma nota explicativa pode ser mais detalhada e falar do IPI do ICMS-ST, né? Então, nesse exemplo, é uma indústria que fez um faturamento de 6.400, tinha de IPI 960, tá? Porque foi pago, ele pagou ICMS substituição tributária, né? Mas daí ele chegou lá numa determinada receita bruta, né? Dessa receita bruta ele tirou devoluções, chegou numa receita líquida, e daí, nessa receita líquida de 4.800, ele calculou, então, quanto que seria, né, o ICMS e o PIS e COFINS. Com as normas contábeis novas, né, no padrão internacional, as companhias elas divulgam a partir da receita líquida. Então, quando você abre um balanço divulgado, você vê a demonstração de resultado a partir da receita líquida. Para mim entender essa questão do ICMS, do PIS e COFINS, eu tenho que ler a nota explicativa, tá? Então, no nosso curso, a gente vai deixar também bem claro, porque a gente vai desenvolver aulas para todos esses tributos, né? IPI, ICMS, ICMS-ST, PIS e COFINS, a gente vai deixar muito claro os principais aspectos jurídicos legais, né? Mas principalmente os aspectos contábeis, de como você registra também, tá? A gente sempre faz essa abordagem interdisciplinar, tá? Mas aqui é uma pitada que a gente está tendo aqui nessa aula, né, sobre esses aspectos contábeis, tá? Então, né, não deixem, né, de seguir o contabilidade tributária, é muito importante, e a gente não interrompeu, né, porque a gente meio que está tendo uma aula dupla, então já vai ter já um segundo vídeo um pouquinho menor, mas não deixem de seguir o contabilidade tributária no Instagram, tá? E lá também tem o link, né, no perfil, se você quiser adquirir o curso, tá? E seguindo, né, então, né, para um tema também muito importante, que é da gestão tributária, né? Que link que a gente pode fazer entre gestão tributária e tributos indiretos, tá? Vamos para esse bate-papo importante, né? Então, vários livros, né, dos teóricos da contabilidade colocam que a gestão tributária, por exemplo, aí citando o livro do Padovese, ela é muito importante, né? Porque a gestão tributária ela envolve todo o gerenciamento dos tributos, os reflexos, tanto jurídicos quanto contábeis, né? Que você tem justamente que equilibrar e aplicar conceitos da legislação tributária, conceitos da contabilidade societária, né? E muitas vezes o gestor que está dentro da empresa, ele vai responder, né, para um controller, para um diretor financeiro, né? E embaixo daquela estrutura você também tem os responsáveis pela área contábil, né? Então a área fiscal nunca está desatrelada da área contábil. Primeiro eu vou passar aqui um panorama do que os livros, né, voltados para a área de contabilidade costumam falar desses objetivos da gestão tributária, mas depois eu vou focar nos que eu, Roberto Biava, elenquei, tá? Elenquei ao longo aí dos mais de 20 anos de atuação na área tributária, onde eu tive a oportunidade de estar dos dois lados, tanto do lado do fisco, do lado da empresa, né, e atualmente advogando, prestando consultoria do lado das empresas. Mas os sistemas de gestão tributária, né, eles vão ter que adequar toda a legislação, né, e isso é um desafio enorme, principalmente nos tributos indiretos, parametrização do sistema, tem que conversar muito bem com a área de TI, deixar todas as bases de cálculo ajustadas, verificar se as exceções estão sendo tratadas, alíquotas diferenciadas. Quem trabalha com consultoria sabe que, às vezes, o consultor ele tira, né, da cartola ali um gato, na verdade. Ele vai lá, te vende uma consultoria e ele simplesmente descobre que você parametrizou errado o sistema. Olha, você não está usando dessa alíquota reduzida, não está usando dessa redução de base. Então, se você estiver do lado da empresa, é importantíssimo todos esses aspectos da gestão tributária
né? Ter também uma visão do impacto desses tributos, seja no estabelecimento, seja na pessoa jurídica, seja no grupo empresarial, né? Alguns dos tributos eles têm, né, uma aplicação e uma incidência por estabelecimento, né, que acontece com o ICMS, IPI, por exemplo. Já o PIS/COFINS ele é aplicável à pessoa jurídica, né? Você tem que acompanhar, né, junto com o departamento contábil, né, os impostos que vão ser recuperados. Isso tem que estar muito bem cruzado com as apurações, né? Muitas vezes as informações da área tributária são relevantes, inclusive para balanço social, demonstração de valor adicionado, para mostrar que a companhia ela é aderente e ela paga tributos e ela contribui, né, com o sistema jurídico brasileiro, né, para custear a estrutura do nosso Brasil S.A. A parte de obrigações acessórias nem se diga, né, é algo que dá um trabalho enorme, né? E a área tributária cada vez mais participa, né, o gestor tributário, de decisões estratégicas da empresa, que é o que a gente vai destacar, né? E para acompanhar realmente a conformidade das operações, das transações. Tudo isso está dentro do campo da gestão tributária. Mas eu, Roberto Biava, nas minhas aulas, inclusive de pós-graduação, MBA, mas mesmo de graduação, quando eu dou aula de graduação, eu coloco que é sempre importante, quando a gente estiver estudando os tributos, né? Na prática, esse curso a gente vai discutir a tributação indireta na prática e também, né, no módulo final, a reforma tributária e os novos tributos, né, que estão sendo, cuja legislação está sendo gestacionada. É muito importante na tributação em geral, direta ou indireta, mas principalmente, eu diria, na indireta, porque no Brasil a carga tributária indireta é altíssima, que o gestor ele perpasse todos esses pontos. Então, primeiro os pontos em azul, né, que eu coloco. O bom gestor tributário, né, e por isso que é importante, né, seja você advogado tributarista, ou seja você um contador, você ter um bom fundamento da legislação tributária, mas da contabilidade tributária também. Porque é muito importante você conhecer os aspectos, né, da tributação, o impacto que a tributação traz na demonstração financeira da empresa. Muitas vezes, até ali, na hora de vender, né, uma consultoria, você vai ter que tratar ali com o diretor, né, financeiro da empresa, você vai ter que convencer ele, né? E ele vai te perguntar, mas qual que é o impacto disso no balanço, na DRE de uma empresa? Você tem que ter essa noção no fluxo de caixa da empresa. A gente viu, né, na aula, né, falando exatamente que falou exatamente do tema da precificação, qual que é a importância, né, de você entender, né, o impacto dos tributos na hora de formar um preço, né? Vou formar um preço de um serviço, um preço de um produto, ou mais ainda, vou tomar uma grande decisão empresarial, vou mudar a fábrica da empresa de um local para o outro. Todos esses pontos eles são muito relevantes se você considerar a tributação. Mais uma tarefa importante para o gestor tributário. Outro ponto importante, a adequação, né, da melhor maneira de aplicar os tributos na atividade empresarial. Esse é o clássico planejamento tributário, né? Planejamento tributário genuíno. Não estou falando da evasão fiscal, né? Estou falando da elisão fiscal, aquele planejamento tributário lícito, né? Agora, não emitir nota, meia nota, essas coisas, contabilidade paralela, daí está no campo da evasão fiscal. Daí não chamem o professor Roberto Biava, né? Chamem outra pessoa. Não é com a gente essa parte da evasão fiscal, né? A gente tem que fazer um planejamento tributário lícito. Essa é a atividade que seria a cereja do bolo do gestor tributário, mas muitas vezes ali no dia a dia, o cara que está na empresa, ele está tão preocupado com diversos aspectos operacionais que sobra pouco tempo, né? E é por isso que ele precisa do auxílio do advogado tributarista, do contador da área fiscal. Pontos em vermelho.
Pontos em vermelho porque são pontos de atenção, né? Uma boa companhia, uma boa empresa séria, ela vai querer evitar o pagamento maior de tributos por desconhecer a legislação, né? Então, se tem uma isenção, uma alíquota, uma redução de base, você tem que aproveitar. Se você parametrizar o sistema errado, você vai estar pagando mais tributo e você sabe a dificuldade que se tem depois para se recuperar, né, esses tributos. E também diminuir o risco de autuações fiscais. A gente tem que tomar muito cuidado com autuações fiscais, tá? E a gente tem que diminuir esse risco dessas autuações fiscais, ok? Porque as multas tributárias no Brasil, elas são muito elevadas, ok? E existe a fluência de juros Selic, né? Pelo menos juros Selic sobre esses passivos tributários. Então, isso também é uma tarefa importante do gestor tributário de uma empresa séria. E é claro, né, em verde ali, ele tem que manejar muito bem a legislação tributária para obter ali todos os créditos, ressarcimentos que a empresa tenha direito, né? Principalmente na área de tributação indireta, onde a gente é recheado de questões, de oportunidade de créditos e de ressarcimentos, tá? Esse é basicamente o bate-papo dessa aula, que é o enfoque da gestão tributária nos tributos indiretos, ok? Mas, como eu prometi, no final a gente vai apresentar, né, aqueles que já estão no curso de contabilidade de tributos indiretos e reforma tributária já estão, né, tendo acesso amplo a todas as aulas, mas nessa aula aberta eu vou, né, apresentar aí uma nova oferta promocional, apenas para os próximos que se inscreverem aí, rapidamente, tá? Porque essa oferta é por tempo limitado. Então, eu convido, né, vocês para entrarem, né, no curso Contabilidade de Tributos Indiretos e Reforma Tributária, que é esse curso que está ocorrendo durante esse primeiro semestre de 2024 pelo Hotmart, tá? Que é uma... Não preciso me apresentar, né? Vocês já são seguidores aí do canal Contabilidade Tributária, mas eu sou o professor Roberto Biava, sou professor de contabilidade tributária do Mackenzie, sou professor em outras instituições, como o Senac, professor de MBA da FIPECAF, etc. Sou contador, sou advogado tributarista, fui auditor fiscal, fui juiz do Tribunal de Impostos e Taxas durante 3 mandatos, voltei para a iniciativa privada para me dedicar à atividade docente e à atividade de consultoria tributária. Sou doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, pelo Largo São Francisco. Tenho meu mestrado em Controladoria Empresarial pelo Mackenzie. Especialista em Direito Tributário pelo IBET, pela USP. Sou contador pela FEA USP. Advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. E bacharel em Administração de Empresas. E participo dos órgãos de classe, né, das minhas profissões, né, OAB, CRC, CRA. E o nosso curso, basicamente, ele é voltado para contadores e advogados tributaristas, pessoal. Vamos aproveitar as oportunidades. Porque com essa reforma tributária, a gente tem 2 sistemas tributários que vão conviver aí durante 10 anos. O sistema tributário antigo, com toda essa tributação indireta de IPI, ICMS, CMS-ST, ISS, PIS/COFINS, Simples Nacional, e o novo sistema, com IBS, CMS, Imposto Seletivo. Então, vocês, tributaristas e contadores, têm que rentabilizar trabalhos nessa área tributária durante essa próxima década, pessoal, que vai ser uma década maravilhosa para quem atua com levantamento de crédito, recuperação tributária. Então, aproveitem esse voucher com esse desconto que vai, com certeza, se esgotar muito rapidamente. Sejam aí um dos primeiros a aproveitar esse desconto. São 37 encontros, alguns gravados, alguns síncronos, como está acontecendo hoje, né? E as aulas vão sendo disponibilizadas ali no Hotmart, né?
E, além disso, a gente tem mensalmente 1, 2 encontros para tratar de temas práticos voltados para o interesse de advogados tributaristas e contadores, para atender, né, temas mais práticos voltados a vender produtos. Esse é o cronograma, né, da execução do nosso curso, que começa, né, que já passou pelo módulo de abertura, né, onde vocês podem assistir a live de abertura, essa está aberta, que é muito interessante, essa primeira. Módulo de tributos indiretos e gestão tributária, módulo de IPI, ICMS, substituição tributária, PIS e COFINS, ISS, Simples, Nacional, Microempreendedor, Individual, o MEI, rotina, escrituração e revisões fiscais, e, para fechar com chave de ouro, a gente vai ter o módulo sobre reforma tributária, IBS, ICMS, imposto seletivo, um mapeamento, né, de oportunidades também para fechar lá no final do curso, né, essas oportunidades para os advogados tributaristas e contadores, né? Então, esse é o nosso conteúdo, né, nesse momento de pós-aprovação da emenda complementar 132. E aqui, então, fica por fim o nosso cupom, que vai funcionar, né, apenas para os primeiros que aceitarem essa oferta aí muito rapidamente, né? Esse link do Hotmart, ele está sendo colocado, né? Pedir para ser colocado, né? Porque é mais fácil de clicar ali no YouTube, e também está disponível no perfil, né, do Contabilidade Tributária. Então, se você clicar no Instagram, no perfil do Contabilidade Tributária, no Linktree, você acessa TEX 75, digita TEX 75, cupom aplicar, e o preço vai ser reduzido de R$2.000 para R$500. E se você quiser parcelar em 12 vezes, você parcela ali em 12 vezes no cartão por R$ 49,90. Não percam, TEX 75 é o cupom para os próximos. Temos aí o WhatsApp também da equipe do Contabilidade Tributária, se vocês tiverem muita dúvida. Muito obrigado, professor Roberto Biava, né, mais conhecido como professor Beto Biava. Agradeço a presença de vocês nessa live e um forte abraço. Contem com a gente. Abração.